Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos a doutoranda e mestre em Direito e analista judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Luciana Faria de Carvalho. Ela fala pra gente sobre uma obra de sua autoria, o teletrabalho home office no Poder Judiciário Brasileiro, desafios econômicos, regulatórios e socioambientais. Vamos acompanhar? Quando escolhi o tema, e comecei a escrever, nós vivíamos um ápice da pandemia, um momento muito difícil para todos. Então, a escolha se deu pela facilidade de estar vivendo essa experiência do teletrabalho, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso durante a pandemia, considerando que pode ser mais fácil, mais fluente a pesquisa quando escrevemos sobre temas que estamos vivenciando na prática, no nosso dia a dia. Dessa forma, após informações, trocar informações com o meu orientador de mestrado, o professor Dr. Ricardo Alonso, da Universidade de Marília, que inclusive também é o autor do prefácio do meu livro, e o tema passou a fluir com certa facilidade, não obstante notar que havia ainda uma certa escassez doutrinária sobre o assunto. Então, a justificativa da investigação científica, dessa pesquisa que gerou o livro, ela se deve ao fato de estar também inserida durante o mestrado numa linha de pesquisa da Universidade de Marília que busca analisar relações empresariais com o desenvolvimento e as demandas sociais. A problematização desse tema se concentrou em responder, então, a seguinte pergunta: quais seriam os desafios enfrentados pelo judiciário na implementação do teletrabalho, home office, em face dos impactos da pandemia e da tecnologia na contemporaneidade? O método que eu utilizei de abordagem foi o método dedutivo, mas também o método dialético, em face de ter sido inseridas algumas experiências do direito estrangeiro, com teletrabalho, como Portugal, Espanha, que tem regulamentação muito favorável aos teletrabalhadores, e foi também utilizado o pensamento complexo, que é um novo método, que é fruto do meu estudo no grupo criado na Unicet, que é um método derivado de um método sistêmico que considera o poder judiciário, visto na abordagem desse trabalho como um sistema, e desse sistema vão derivar outros subsistemas, os quais estão inseridos todos, como interrelacionados entre si. E hoje nós temos essa necessidade desse estudo multidisciplinar do direito, desse diálogo entre as várias áreas do conhecimento, hoje, com a economia da informação globalizada, o modelo capitalista informacional e os aspectos que envolvem, os atores do cenário jurídico e o novo ambiente de trabalho. A contextualização, no caso da sociedade pandêmica, no presente estudo, ela se deu pelo diálogo com a sociologia. Então, por meio dos estudos de Edgar Morin, com lições sobre metodologia, e quanto também ao ambiente pandêmico, Edgar Morin, ele adverte que nós passamos não apenas por uma multicrise, que envolve vários setores da sociedade, mas nós também temos hoje uma crise de percepção de nossa realidade. Por isso, essa necessidade de um novo olhar multidisciplinar para a compreensão de tudo que está tecido junto com esse problema. No caso, esse é o significado da complexidade desse novo método de abordagem que eu trouxe para o livro, porque o econômico vai afetar no regulatório, o aspecto jurídico vai afetar na sociedade e também no ambiente. Então, também utilizei as lições de Manuel Castells, que ele vai descrever essa sociedade em rede na qual nós estamos inseridos, a sociedade da informação, um ambiente no qual estamos todos conectados hoje em dia, uma relação sistêmica, tendo a rede como um principal elo comunicador. Portanto, antes tínhamos um judiciário material, hoje temos um judiciário virtual, Bauman também ele vai apontar os tempos líquidos, em que a vida é precária, em que nós temos uma incerteza constante e que tudo muda no tempo mais curto do que o necessário para que as coisas se consolidem, E ele também vai descrever esse estado de crise, que nós vivíamos na pandemia, capturado por forças supraestatais, interesses globalizados, e nesse aspecto, vai se levantar no livro uma hipótese que se concretiza, segundo a qual
percebeu-se que o teletrabalho ou o trabalho à distância foi sempre muito utilizado após momentos de crise. Exemplos dessa hipótese são a própria origem do teletrabalho, desde a criação do telégrafo óptico, né, que foi um instrumento capaz de observar o trabalho à distância em 1793, o próprio trabalho home office na década de 60, com fabricação de calçados, tecidos. E, porém, o teletrabalho com o uso da tecnologia, como conhecemos hoje, ele se deu a partir de 1970 com Jack Niles, que foi considerado o pai do teletrabalho, né, durante a crise petrolífera, né, que trouxe o teletrabalho como uma tentativa de diminuir o deslocamento das pessoas entre suas casas e o local de trabalho. E também foi utilizado na obra As Lições de Ulrich Beck, que contextualizou a sociedade de risco também, na qual vivemos, apontando que nós não estamos imunes às ameaças do progresso, e, no entanto, para a economia, elas também significam oportunidade de mercado, e que, por meio dessas catástrofes, dessas epidemias, tem-se presente a insegurança, a incerteza, que também são fabricadas pelas inovações tecnológicas. Então, a fundamentação jurídica do trabalho, ela também se deu pelo diálogo e pela multidisciplinariedade, né? O diálogo com vários ramos do direito, né? Foram trazidas lições do direito do trabalho, direito estrangeiro, foi feito um diálogo com normas do direito espanhol, direito português, direito constitucional, onde temos o teletrabalho como direito e também temos o princípio, né, da defesa do meio ambiente laboral, que está no artigo 170, que foi o nosso orientador nos estudos do mestrado, e então dialogou-se no livro com o direito administrativo mais restrito às regulamentações do CNJ e do direito interno, né, de cada tribunal, que está representado, no caso, pelo instrumento normativo da Resolução 227 de 2016 e várias outras, né, e bem como os princípios da continuidade do serviço público, da eficiência e da conveniência da administração. E também, pela análise econômica do direito, foi possível estudar os desafios econômicos do teletrabalho. Então, a organização da obra, ela se deu em 4 capítulos. De uma forma mais simples, depois eu vou explicar com mais detalhes. O primeiro capítulo vai trazer uma introdução sobre o tema, uma visão geral. O segundo capítulo, ele traz um estudo sobre a origem, a conceituação do teletrabalho home office, vai situá-lo no Brasil, a regulamentação na CLT, vai trazer as interfaces com o direito estrangeiro, o microsistema normativo, né, da pandemia, e o teletrabalho e a complexidade nessa sociedade contemporânea que vivemos. O terceiro capítulo vai trazer o teletrabalho no judiciário, né, especificamente, esse teletrabalho emergencial que surgiu no ambiente da pandemia, né, com o impacto da tecnologia na forma e no ambiente de trabalho que vivemos, as novas formas de governança dos tribunais, né, em relação à tecnologia, o processo eletrônico como um instrumento, né, de acesso a essa justiça, a regulação do teletrabalho, acrescida também do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados. E o capítulo 4 vai trazer o tema central da pesquisa, que são os desafios do teletrabalho no Poder Judiciário, nos aspectos econômicos, né, regulatório e socioambiental. Então, analisando agora em pormenores, né, especificamente o capítulo 2, foi trazido o teletrabalho visto na sua origem, né? E essa origem tem extensa relação com os períodos de crise, com a criação do telégrafo, mas a maioria das pessoas, dos doutrinadores, atribui a paternidade do teletrabalho a Jack Niles, como foi dito. Ele era um pesquisador aeroespacial, né, nos Estados Unidos, e ele denominou o teletrabalho como telecommuting, transporte da comunicação para o lar e não do trabalhador ao local de trabalho. Então, ele acreditava que o teletrabalho iria diminuir o tráfego urbano, bem como os custos com os combustíveis, e contribuiria também para o meio ambiente. Já que na época, né, de 1970, houve a crise do petróleo, e nesse período também foi estimulada a inserção social de pessoas com deficiência e também mulheres no teletrabalho.
Outro autor também, Alvin Toffler, ele, autor do livro A Terceira Onda, ele também apontava que no lar estaria escondido um sistema de produção em potencial para a mudança da sociedade. Mas, né, de forma contrária, autores como Sinara Rosenfield, Daniela Alves, também apontam que o teletrabalho seria um instrumento do novo modelo capitalista cognitivo. Esse modelo ele tem na informação o seu modo de exploração, né? E nesse aspecto essas autoras trazem ainda outros aspectos negativos, como a exploração do trabalho feminino, o aumento do volume laboral, né, da competitividade, da produtividade, comparando o teletrabalho aos modelos taylorista e fordista de produção. Bom, passando agora para o conteúdo do capítulo 3 da pesquisa, foi feito um levantamento com dados retirados do site do CNJ e também dos relatórios de avaliação dos impactos da pandemia, ou também chamados relatórios de gestão, justiça em números, né? Foram retirados dados de sites também de alguns tribunais, além da consulta a algumas resoluções do CNJ. E contextualizou-se o judiciário, que saiu de um modelo relativamente marginal, né? E facultativo em relação ao teletrabalho, para uma estratégia crucial de trabalho remoto obrigatório, né, durante a pandemia e também emergencial, para atender aos princípios administrativos da continuidade do serviço público, da efetividade e sem deixar de lado a eficiência e a produtividade. Então, nesse capítulo, foi possível estudar os impactos da tecnologia que transformaram as relações de trabalho e a organização da produção, né, trazendo ainda esse novo perfil de trabalhadores da sociedade em rede, que é bem traçado pelo sociólogo Manuel Castells. E nesse caso ele traz 4 grupos de trabalhadores. Ele fala que no primeiro grupo estão os produtores de alto valor, que têm como base o trabalho imaterial, né? O segundo grupo, os produtores de grande volume, que são baseados no trabalho de baixo custo. E o terceiro grupo seriam os produtores de matéria-prima. E, por fim, o último grupo, que são os chamados produtores desvalorizados. Por quê? Porque não detêm o conhecimento da tecnologia da informação, trazendo uma certa preocupação futura para o judiciário nesse cenário. Por quê? Porque sabemos que, durante a pandemia, uma gama de servidores ficaram sem poder desempenhar o teletrabalho em virtude desse desconhecimento das tarefas no ambiente digital. Então, enfatizou-se no livro, né, a necessidade de boas práticas de governança, da unificação do processo eletrônico para efetivação do teletrabalho e preservação do acesso à justiça, da produtividade para atender às demandas sociais. Então, antes da pandemia, apenas 5% dos tribunais haviam implantado o teletrabalho. Seria o TST, o TRF da 4ª Região, o TJ de São Paulo. Após o período pandêmico, nós temos 84% dos servidores em teletrabalho, sendo que o restante, né, alterava as tarefas em rodízio e 6%, conforme foi dito, foram aqueles servidores que ficaram excluídos do processo em razão da incompatibilidade, né, de exercê-lo pela incompatibilidade da tarefa ou até mesmo pelo analfabetismo tecnológico, que é um tema preocupante, né, em relação ao judiciário, conforme foi observado. Dessa maneira, constatou-se o quê? Uma necessidade de um novo perfil de teletrabalhador flexível, que é um trabalhador que tem que ser autoconfiante, adaptável, organizado, com capacidade de gerir o seu tempo, né, cuja análise não foi feita durante a pandemia, porque todos entraram no teletrabalho, assim, de forma emergencial, sem curso, sem nada, né, em razão do caráter dessa emergência, porque todos foram inseridos imediatamente nesse teletrabalho. No entanto, é necessário um alto nível de capacitação dos servidores no pós-pandemia, de forma a evitar os chamados produtores desvalorizados, conforme vimos, né, que é citado pelo sociólogo Manuel Castells, e também, né, essa falta de inclusão ao sistema. Por fim, esse terceiro capítulo
ao final ele verificou a necessidade de adaptações sempre necessárias do judiciário ao Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados, para evitar também uma responsabilização pelo mau uso de dados hoje em dia, né? Considerando o volume captado nas plataformas do processo eletrônico, nas videoconferências, nos leilões eletrônicos e tantos atos processuais virtuais, né? Atentando-se também para o controle da segurança digital. Bem, por fim, agora eu chego ao quarto capítulo do livro, né, da presente obra, e que é o real objetivo do livro, né, dessa obra. E nesse capítulo é possível responder, então, aos questionamentos feitos durante a pesquisa, né, a respeito de quais seriam esses desafios do Poder Judiciário, né, a serem enfrentados com o teletrabalho nos aspectos econômicos, regulatórios e socioambientais. Bom, quanto aos aspectos econômicos, eu fiz um uso breve da análise econômica do direito, né, com alguns estudos de Coase, de Mackay e de Rousseau, sobre as externalidades positivas do teletrabalho no judiciário, e que se traduziram num importante instrumento de redução de custos, colaborando, então, para o desenvolvimento econômico durante a pandemia, sendo que a maior redução de insumos, segundo o Plano de Logística Sustentável do CNJ, que foi pesquisado, essa redução se deu pela economia de papel e também de impressões, seguida pela redução no consumo de água, combustível, energia, e também dados do Ministério da Economia informaram a redução de despesas de 1,4 bilhões no setor público desde a implantação do teletrabalho até mais ou menos junho de 2021. Também se constatou como externalidade positiva, né, na presente obra, a otimização do tempo, ou seja, né, trazendo um resultado ótimo no aspecto econômico com a implantação do teletrabalho, abrindo-se mão do controle do tempo para o controle dos resultados, né? Então, não houve, porém, redução de custos de aluguéis, por exemplo, manutenção predial. Por quê? Porque, apesar da suspensão das atividades, os imóveis das sedes dos tribunais, eles continuaram à disposição. Então, constatou-se que é possível, porém, tal redução, né, no pós-pandemia, a depender da aderência dos servidores e magistrados ao teletrabalho pela diminuição do espaço físico. Então, há tribunais que pretendiam empregar 50% do seu capital humano em home office. TJ de São Paulo, por exemplo, já até baixou uma resolução regulamentadora nesse sentido. Com a redução dos custos de transação nos tribunais pelo teletrabalho, seria viável, então, a aplicação de recursos em contratação, por exemplo, de mais capital humano, por meio da utilização de novos concursos, realização de novos concursos, então, no sentido de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário. Também foi levantado no presente trabalho um tema que também já começa a fazer parte do cenário do Judiciário, que seria o Instituto do Coworking. O que seria esse coworking? Seria o cotrabalho, um trabalho colaborativo, né, num modelo de compartilhamento de espaço, de recursos, para fazer frente às despesas com a manutenção predial, sendo um projeto, inclusive, já trazido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina. E vários autores trazem o coworking num viés futuro, né, aliado à mudança de estilo da população, pensando principalmente na sustentabilidade. Também verificou-se que alguns custos apenas migraram do órgão público, né, para o bolso do teletrabalhador, somando-se o fato de não lhe ser garantido o direito, por exemplo, aos custeios, né, dos equipamentos de trabalho, sabendo que no sistema capitalista os custos pela entrega do serviço devem ser assumidos pelo órgão empregador. Então, dessa forma, nós já entramos agora no estudo dos aspectos regulatórios do teletrabalho,
no que diz respeito ao direito dos custeios do equipamento de trabalho, né, que a resolução 227 dispõe que ficam a cargo do teletrabalhador, em desacordo, por exemplo, com a CLT, que vai prever que deve haver previsão em contrato, de acordo com o artigo 75D. A natureza do custeio seria indenizatória, né, para recomposição dos gastos, porque, segundo o autor Bezerra Leite, os riscos dessa atividade eles não podem ser transferidos ao teletrabalhador, estando em desacordo com o modelo capitalista de produção, conforme foi dito. No entanto, observou-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo, o TRF da 4ª Região, durante a pandemia, eles autorizaram uma movimentação temporária de equipamentos imobiliário aos servidores para a realização do home office. Então, caracterizando aí uma manifestação do princípio da solidariedade, né, que é reforçado por Bauman, né, e uma solução que vai além da legalidade em períodos de crise, né, já que muitos servidores, certamente, eles não teriam esse equipamento para o teletrabalho. E também vale ressaltar que decreto espanhol e legislação trabalhista portuguesa, eles também prevêem que os custos do teletrabalho ficam a cargo do empregador. Também verificou-se, né, que a meta do desempenho superior dos teleservidores, né, no judiciário, ela pode chegar até 30% a mais no regime presencial. Não obstante a necessidade do aumento da produtividade, constatou-se que tal regulamentação, ela vai de encontro à qualidade de vida dos servidores, que também é um objetivo da resolução 227 do CNJ. Segundo autores como Antunes, Fischer, essa meta de até 30% em alguns tribunais deixou de ser consequência do teletrabalho para ser uma exigência à sua execução, destoando também da CLT e violando o princípio da igualdade e da isonomia, com comprometimento do tempo livre de trabalho, em alguns casos, né, e sem pagamento de adicional por proteção pela prestação de serviço extraordinário. Autores advertem que, apesar dessa necessidade do aumento da produtividade em face do congestionamento processual, o teletrabalho ele não pode se transformar numa prestação com contraprestação exigida, ou, no caso, uma penalidade ao servidor, sob pena de enriquecimento sem causa pela administração pública, né? Mas ainda, quanto aos aspectos regulatórios, também se constatou que, de acordo com a resolução 227, o teletrabalho ele é facultativo. Ele não seria, então, um direito subjetivo, né, dotado de exigibilidade e pretensão, conforme afirma Gustavo Tepedino, por exemplo. Ele é restrito a funções que possam ser mensuradas objetivamente, né, e sua análise vai ficar a critério do judiciário pelo princípio da conveniência da administração, podendo ser, no caso, desligado do teletrabalho o servidor, se não houver a produção a contento e por, no caso, inadequação, inobservância das disposições do seu instrumento regulatório. Também se verificou que, na administração pública, o direito subjetivo ao teletrabalho, ele vai esbarrar na oportunidade, na conveniência e ainda na reserva do possível. Por quê? Pode o servidor, por exemplo, ele ser impedido de exercer o trabalho em situações permitidas, como casos prioritários, servidores deficientes, necessidade de estudo fora do local e outros casos, se não houver, por exemplo, a conveniência da administração. Então, para dirimir essas discrepâncias, né, uma regulamentação legislativa única, coesa, no setor público sobre o teletrabalho, é preocupação de membros do Legislativo, do Judiciário, para então integrar as mudanças tecnológicas em um trabalho mais humano, né? Quanto aos aspectos agora socioambientais, né, do livro, eles se fundam no cumprimento da função social do judiciário, né, em relação à inclusão das pessoas com deficiência por meio do teletrabalho, e foi levantado que essas pessoas totalizam 2,5% dos servidores do judiciário. Constatou-se também que deverá respeitar o princípio da igualdade,
e terá, por exemplo, efeitos positivos ou negativos, a depender do perfil do teletrabalhador. Há os que contemplam, no caso, né, no trabalho, um modo de realização e de desenvolvimento da individualidade e do convívio. E, nesse caso, o teletrabalho seria negativo, né, em face do isolamento. Agora, Hannah Arendt, né, ela observa que há pessoas que veem a realidade do mundo garantida pela presença de outras pessoas. E, no entanto, né, há perfis né, de teletrabalhador que possuem mais relacionamentos na família, conforme observa Domênico De Masi, por exemplo. Então, quanto à gestão de gênero, verificou-se que a expressão feminina no judiciário é 38% de magistradas e 56% de servidoras. Então, dessa forma, o trabalho indagou também sobre essa diferença de jornada de trabalho no lar do homem e da mulher, questionando se seria correto disciplinar da mesma forma o teletrabalho dentro do lar para o gênero feminino e também para o gênero masculino. E também o aumento da produtividade de até 30% no teletrabalho feminino, né, para mulheres de múltiplas jornadas, por exemplo, em face do princípio da igualdade, necessitando, então, uma melhor análise, né, dessa regulamentação. Quanto à necessidade de inclusão, né, ao novo ambiente de trabalho, o fortalecimento do princípio da fraternidade também foi verificado, ele é estudado por Tiago Pereira, Ricardo Sayeg, né, Luciana Neves, e ele surge como uma meta constitucional após a pandemia, apresentando como um princípio que vai implicar um regramento comportamental obrigatório, que afirmam, por exemplo, que a Constituição considera a existência de uma sociedade fraterna, sendo responsabilidade das pessoas a edificação dessa sociedade para a garantia da dignidade. Verificou-se também, né, que a qualidade de vida dos servidores, a melhoria do clima organizacional. Então, constatou-se essa necessidade do direito à desconexão, né, porque a humanidade hoje caminha para uma sociedade online, que é hiperconectada no ambiente de dados analógicos e digitais. E também hoje nós precisamos romper com esse enfoque tradicional do trabalho, que é essencialmente patrimonialista, reparador, né? Trazendo hoje um novo olhar multidisciplinar no teletrabalho, focado não apenas nos aspectos econômicos ou de produtividade, mas com responsabilidade social, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, a solidariedade e a fraternidade. Então, tudo deve estar em consonância com os princípios que informam a ordem econômica e social, mas também de mãos dadas com o direito à saúde, ao ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é esse o resumo da obra que eu apresento a vocês. Estou imensamente grata por essa oportunidade. Coloco-me à disposição para discussões sobre o tema. Eu deixei o meu Insta, o meu e-mail com a Smage, e se alguém deseja adquirir a obra, basta acessar o site da editora Dialética, né? E sites também como a Amazon e outras plataformas. Eu tenho comigo alguns exemplares, também terei o maior prazer em enviar mediante pedido. Bom, é isso, espero ter sido clara e que possa contribuir com a comunidade jurídica sobre o tema. Muito obrigada.